Olá a todos e bem-vindos a mais outro Não. É muito tempo sem gravar A já. gente não grava há muito tempo, socorro. Olá e bem-vindos a mais outro Não estou muito mal. Olá e bem-vindos a mais um episódio de... Eu acho que esses bloopers deviam ficar no começo, tá? Só pra te dizer. Olá a todos e bem-vindos a mais outro episódio de 3 egiptólogos entram num bar. O meu nome é Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Yay! Estamos Yay, de volta! Estamos de volta. Estamos de volta! Conseguimos finalmente arranjar um tempinho para gravar. Não gravamos há muito tempo, gente, então qualquer coisa é Sim. por isso, tá? Acho que a última gravação que fizemos foi em janeiro e agora estamos em junho. Quase julho. Quase julho. Exato, nos finzinhos de junho. Portanto, se isto estiver um bocadinho enferrujado, já sabem porque é que é. Já passou muito tempo. Porque Culpa nós foi somos minha. sempre tão bons, né? A verdade é essa, então se estiver... Exato, sai tudo à primeira se estiver sempre. ruim. Pá, eu nem edito nada. Exato. Sai tudo à primeira sempre, é incrível. Super natural, a sério, eu juro. Também passaram ligeiramente mais de 6 meses daquilo que na verdade será o centro do episódio de hoje, não é verdade? É verdade. Hoje, gente, vamos falar sobre o nosso projeto em Giza. Tchan, tchan, tchan. Yay! Não é a primeira vez que falamos sobre ele. Na verdade, para aqueles e aquelas que nos seguem no Instagram esse que é 3 Egiptólogos Podcast. Não se esqueçam que o 3 é em numeral árabe, para nos encontrarem mais facilmente. Por favor, sigam-nos por lá também. Mas dizia eu que para aqueles e aquelas que nos seguem por lá, sabem que quando estávamos precisamente em Giza, nos arredores do Cairo, no Egito, fizemos uma live, um bocadinho também a contar sobre o projeto in situ. Estávamos literalmente num apartamento em Giza a falar sobre o projeto, mas agora já passou assim um tempo e então achámos que seria pertinente trazer aqui para o podcast Mas também. quem não segue o Instagram, vai seguir, ok? Obrigado. E vejam a live. E vejam a live. Vejam a live. Vejam a live especialmente por causa das cortinas. Os cortinados. Sim. E a manta. A manta de Paris é muito boa, aquela manta. Eu gostei. Gente, a decoração do nosso apartamento em Giza era tipo top Xuxa, 5 Vocês não estrelas. estão entendendo. Yeah. Vocês não estão entendendo. E Saudades, a saudades. gente ainda comprou uma... A gente tava lá em dezembro, né? Na época do Natal, a gente comprou uma mini árvore de Natal que era horrível. Era muito feia. É muito feia. Mas Vá, enfim, sério. espírito natalino. Porém, a melhor compra do projeto, Também acho. há que dizer. Opa, estava no budget. A árvore de Natal. Não, estou a brincar. Yeah. Não foi para o budget. Não foi para o orçamento. Não foi. Opa, Deveria sim, mas ter. acho que... Deveria. Mas acho que foi, de facto, uma... Bem, foi toda uma experiência, não é? Começando pelo apartamento e acabando na mala que o Gui teve que transportar todos os dias. Já lá vamos. Que eu ainda hoje tenho pesadelos com Eu isso. esqueci socorro da mala. Meu Deus. Pois, tu esqueceste, Esqueci, Luísa. você não. Tu esqueceste, eu garanto que não me esqueci. Trauma. E na verdade só me esquecerei se tiver algum problema de saúde mental ou neurológica. Porque não me parece que me vai esquecer. Olha, vou ter que agora só dar aqui o update da mala para as pessoas perceberem. Isto é assim, nós quando fizemos compras para o projeto, nós tivemos que comprar materiais, porque nós não tínhamos, havia muita coisa que nos faltava. Pronto, eu tinha uma máquina fotográfica, que era minha, já tinha antes, não compramos com dinheiro do projeto, mas precisávamos de uma mala que protegesse a máquina, porque a máquina era cara e eu não queria estragá-la. E então pedi ao meu marido / participante da missão arqueológica Martin. Sim, nós depois já dizemos quem é que faz parte da missão e etc. Sim, Mas isto é só uma parte. O Martin, que por acaso é meu marido, pai do meu filho e também arqueólogo e egiptólogo, resolveu comprar assim uma mala protetora super XPTO, toda chique, preta, Quase foi assim, morto super no protetora. projeto por causa disso. A Inclusive. mala era enorme e super pesada. Não, você não tem noção. Era quase o Vocês tamanho do não Gui. Yeah. E era mais Vocês não pesada estão, do que o Gui, eu acho. Pá, mas é enorme. A questão é, para além do peso da mala, a mala tinha a pior pega que eu já vi na minha vida. Que me feria os dedos a cada manhã e a cada hora de almoço no regresso a casa. Isto porque, enfim, já falamos mais detalhadamente. Mas para nós chegarmos à mastaba que estávamos a documentar, tínhamos de subir desde o chamado Portão das Fins, portanto junto às Fins do Planalto de Giza, mas tínhamos de subir até chegarmos à necrópole ocidental, onde se localiza a mastaba que estivemos a documentar. O que significa que estamos a falar de um caminho, uma caminhada sensivelmente, não sei, uns 20 minutos, talvez, 20 minutos, mais coisa, menos coisa. A subir. Lindíssimo. Lindíssimo, ainda antes do sítio arqueológico abrir ao público, lindíssimo, Yeah. aquela paisagem maravilhosa, altamente inspiradora, sem pessoas, Sem ninguém, mas uma subida imensa.
comigo a carregar a mala. Isto porque o Martin, por circunstâncias da sua própria investigação e trabalho pessoais, não pôde Nos estar presente nas abandonou. primeiras semanas do projeto. Nos Exato. abandonou. E, portanto, quem é que carregava a mala da máquina? Eu. Ora, era uma tarefa muito dura a ida pela subida. E vocês podem pensar, mas a descida era tranquilo. Melhor, a vinda era tranquilo, pois era uma descida. Não, porque na descida, por volta de 12:30, 1h da tarde, Giza, que é, portanto, o sítio arqueológico mais visitado de todo o Egito, estava atolhada de gente. Camelos. E eu fazendo um esforço de camelos, de pessoas, de vários animais, na verdade, humanos e não humanos. E eu, para não chocar com a mala em ninguém, era todo um filme. Ora, o Martin volta das suas lides profissionais e diz assim, não te preocupes, a partir de agora eu carrego. Eu, pois carregas. E o que é que o Martin faz? Vou só aqui pôr estas luvinhas para poder carregar a mala da melhor forma. Não vais não, vais tirar as luvas e vais pelo menos uma vez levar a mala como deve ser lá para cima. Para veres o que eu passei todas as manhãs, todas as horas de almoço aqui. Estou a morrer. E houve um dia que a máquina não foi usada e eu ia matando os meus colegas de projeto. Gui, Como assim? Eu não tirámos nunca uma vi o Gui fotografia tão hoje? chateado do que nesse dia. Eu não sou, é O assim, Gui veio ter eu sou de comigo. longe a pessoa mais paciente deste projeto. Hein? Eu sou muito mais paciente, eu sou muito mais ameno, mas naquele dia, O Gui veio ter comigo Eu e disse- assim, Inês, vocês têm que ponderar se vão utilizar a máquina. Se vão utilizar a máquina amanhã. Coitado. Caiu, a responsabilidade caiu nos ombros de Guilherme, by the way, porque Inês gravidérrima, Exato. não conseguia 8 carregar. meses. Pois é. E eu, 8 meses. fraquíssima, não consegui. Eu teria morrido se eu tivesse que carregar aquela máquina. Então, coitado, ficou com o Guilherme. Gente, Tadinho. quando a mala chegou a casa, sim, porque o Martin encomendou cá para casa. Quando a mala chegou a casa, antes de irmos para o Egito, era para ir tipo outubro. E eu assim, Martin, esta mala é muito grande e é muito pesada. Eu acho que devemos devolver isto Cabiam e comprar 5 outra câmeras coisa na máquina. na mala. Na mala. Eu assim, acho que nós devemos fazer uma coisa diferente, encomendar outra coisa. Ele assim, não te preocupes, eu comprometo-me, sou eu que carrego a mala. E eu assim, ok, pronto, então se és tu Ok. a carregar a mala, está tranquilo, eu não vou carregar, que eu estou muito grávida, tipo, não vai acontecer. Obviamente. E então, o que é que acontece? Pronto, como o Gui disse, o Martin estava no Egito, ele foi um mês antes do nosso projeto começar. Mas, entretanto, ele foi um mês antes porque tinha que fazer o seu próprio trabalho, mas o trabalho dele atrasou-se por questões burocráticas. Portanto, ele teve que ir, em vez de estar no nosso projeto desde o princípio, só chegou, tipo, na segunda semana, acho eu. Teve uma semana fora porque precisou estar a fazer as coisas que não tinha conseguido fazer antes. Olha que eu acho que foi mais Não, que uma acho que semana, foram porque eu sofri duas. muito a carregar Foram aquela... duas. Yeah. O Gui Yeah. lembra por causa do trauma. Teve 2 semanas fora, porque de facto teve que trabalhar, teve que ir para o sul do Egito, tratar da sua própria investigação. Enfim, significa que alguém tinha que carregar a mala. E alguns dos nossos colegas, porque nós tínhamos o Mohamed, às vezes até ajudava, mas pronto, é que de facto, eu estava muito grávida, de facto. O Mohamed estava a carregar a minha mala e É já isso. estava a carregar a mala dele, estava a carregar outras coisas, tipo outro material que nós não conseguíamos deixar lá, tínhamos que levar todos os dias e tipo já era muita coisa e então, enfim, foi complexo. Coitado do Gui, acabou por Coitado ser a do Gui. pessoa... Mas o Gui sobreviveu. Sobrevivi. Não só sobrevivi, como gostei muito e voltaria. Não com Não a com a mala, mala. mas voltaria, mas estava já amanhã, se fosse possível. Porque foi a tua primeira experiência de campo. Exato. Sempre. Exato. E Arqueológica. De sempre, Yeah. sempre. A minha formação é de História, portanto foi a minha primeira experiência no âmbito arqueológico, ainda para mais logo numa mastaba em Giza, a olhar, já vamos falar melhor sobre o entorno da paisagem, mas a olhar para 2 pirâmides de grandes dimensões todos os dias, e foi uma experiência que gostei mesmo muito, além da equipa, enfim. Vocês conhecem estas 2 peças, mas o resto da equipa também era extraordinário. E foi uma experiência, de facto, muito interessante, onde aprendi muito sobre o trabalho arqueológico, onde tentei ao máximo assimilar toda a informação, mesmo entre quem só sussurrava. Desculpa, esta é outra parte, mas é que... Lá está, como eu não tinha experiência, eu estava sobretudo para aprender, mas para prestar assistência aos meus colegas, e portanto tudo o que eu pudesse fazer, eu fazia, nomeadamente o papel de documentação, através de uma aplicação que tinha. Quem te ensinou mais coisa, A Guilherme? Luísa. A Luísa, viu? Indiscutivelmente. E então houve uns dias que fiquei a fazer shadowing, ou seja, fiquei a fazer acompanhamento do trabalho que o Martin estava a fazer no âmbito da documentação da mastaba. Ele era o meu Sherpa. E eu ia, Basicamente. eu ia Ou o meu registando... Shakti. Eu ia registrando... Já falamos sobre Shakti. Guilherme Não, era o meu Luísa, não Shakti. vamos utilizar este termo. Vamos evitar. E então eu estava a fazer shadowing ao Martin, estava a acompanhá-lo. Qual é a questão? É que o Martin balbuceia coisas. Não sei. E então dizia coisas tipo... Ele dizia em inglês, mas eu vou simular em português. Parede,
parede, a imagem, o chão, aqui o depósito. Gui, faz uma nota, por favor. Sobre o quê? Faz uma nota, por favor, do quê? Desculpa, não te disse. Não. Tenho todo o gosto em fazer a nota, em documentar o que está aqui a ser feito, mas... Parede. Portanto, aprendi muito. Aprendi mesmo muito, inclusivamente a decifrar o Martin. Exato. Imagina, eu vivo com ele. E também estás a aprender a Também decifrar. estou a aprender. Divórcio. 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 Bom, depois dessa introdução super interessante pra vocês, talvez vocês já vão falar qual é o nome do projeto. Acho que sim. que a gente esqueceu. Exato. O projeto, o nome do projeto em inglês é The Mastaba of Akhmerutnisut Documentation Project, ou MADP. E se calhar podíamos já explicar porque é que é em inglês o nome do projeto, uma vez que temos aqui três pessoas Sim, eu ia lusófonas. traduzir só. Em português, depois Gui você explica. Em português, o nome seria o projeto de documentação da Mastaba de Akhmerutnisut, basicamente. Sim, a razão pela qual é em inglês, bom, para além de evidentemente ser mais fácil no contacto com as autoridades egípcias, etc., é porque na verdade o nosso financiamento também teve uma componente portuguesa, através do CHAM, mas foi sobretudo através de um fundo, digamos assim, ou de uma bolsa, de um fundo, ao qual nós concorremos há 2 anos, se não estou equivocado, Sim. junto do ARCI, que é portanto o American Research Center in Egypt, uma instituição estadunidense, norte-americana, que financia investigação, estudo, documentação, projetos no Egito, em todo o património egípcio datado de até há 100 anos, se não estou enganado. Portanto, o nosso é claramente cumpre esse critério, porque a datação é bem mais do que 100 anos. E, portanto, o nosso financiamento foi sobretudo do ARCI, portanto, é essa também uma das razões pelas quais o nome do projeto é em língua inglesa. E nós, na verdade, quando falamos entre nós, designamos sempre por MADP, e, portanto, é o nosso MADP. Porque é um projeto louco. Exato. Louco até demais, eu Mas de facto. Não, sem dúvida. E o financiamento que nós conseguimos, de facto, foi essencial para que o projeto se realizasse, porque, pronto, este tipo de projetos tem vários passos que nós precisamos de percorrer, não é? Desde as candidaturas ao financiamento, porque nós não somos milionários e, portanto, precisamos de arranjar dinheiro em algum Ainda lado. não. Ivete Sangalo, se você quiser sponsor, aceitamos. Por favor. Anitta. A sério, nós Qualquer um. É assim. Valesca. Nós queremos qualquer um. muito que este podcast chegue a três ilustres nomes da música brasileira. Ivete Sangalo, Anitta e Valesca Popozuda. Por favor, façam este podcast chegar até estes 3 nomes. Que sonho. Que sonho. Opa, muito bom. O financiamento foi muito importante também para conseguirmos juntar um time, uma equipe, né, que, enfim, tinha vários especialistas em áreas diferentes, né, para poder estudar esse túmulo com mais detalhes, e vamos explicar o que nós fizemos nessa temporada, mas acho importante falar primeiro quem era parte da equipe, né, então a nossa Inês, querida Inês, era a diretora, yours truly, era a diretora assistente. Tínhamos o Gui, que foi pra aprender, né, como, enfim, documentar túmulos e tal, mas ele foi uma grande ajuda. Não teria conseguido fazer tudo que eu fiz sem o Gui. Sem dúvida. Temos o Martin, que já falamos também, o marido da Inês, que faz egiptologia em Johns Hopkins e também veio como parte da equipe também para ajudar na parte da arqueologia. E aí tínhamos 3 egípcios, muito importantes também para a equipe. O Youssef, que é um conservador, trabalha em vários projetos diferentes no Egito, inclusive em Deir el-Medina. Tínhamos o Mohammed, que foi para ajudar a gente a mapear o túmulo, é um topógrafo, também que trabalha em vários projetos diferentes com o Ministério de Antiguidades do Egito. E o Yasser, que é um engenheiro também egípcio, que infelizmente não conseguiu trabalhar com a gente no túmulo em si, mas ele trabalhava com a gente no apartamento e ele fez um trabalho fantástico de documentação do estado da estrutura, né, da arquitetura do túmulo, e também fez uns modelos em 3D fantásticos que vão ajudar, né? Pois é. Que vão ajudar a gente a, enfim, demonstrar como que o túmulo funcionava na antiguidade, enfim, comparar isso com o estado atual. Então, todo mundo foi essencial, né, eu diria. Inês, nossa diretora, pode falar mais sobre isso. Mas o financiamento da ARCI ajudou a gente a conseguir criar essa equipe que foi tão eficaz. E uma menção especial também para a nossa inspetora, que foi sempre muito atenciosa, a Narimani, que nos ajudou muitíssimo em todo o processo, e do qual também guardamos uma boa memória, portanto também uma menção especial
Sim, porque, bem, se calhar é importante explicar como é que as coisas funcionam no Egito. Pronto, começamos um bocadinho antes. Primeiro precisamos de arranjar financiamento, não é? E em Portugal, a verdade é que é muito difícil arranjar financiamento para este tipo de projetos que acontecem fora do país, não é? Então nós candidatamos ao American Research Center in Egypt, que é um instituto americano que trabalha especificamente no Egito. Isto é sempre um bocadinho de sorte e um bocadinho de trabalho árduo, não é? Uma junção das duas coisas. Trabalhamos muito nessa candidatura, mas também tivemos a sorte, de facto, de nos ser atribuído, recebemos cerca de 20 mil euros para começar este projeto. Isto era uma primeira campanha, nós também não pedimos muito dinheiro porque queríamos começar pequenino, devagarinho, não é? Queríamos receber o financiamento, na verdade. Exato. Se a gente tivesse pedido por 50, teria sido muito mais difícil, claro. Claro. Quanto menos pedíssemos, maior seria a probabilidade de termos esse financiamento. Portanto, foi aqui uma avaliação Sim. orçamentária que tivemos de fazer. Começamos assim por baixo, não é? E esperamos agora que da próxima candidatura que fizermos possamos pedir um pouco mais para expandir também o projeto e expandir a equipa, porque toda a gente da equipa, bem, nem toda a gente, porque o Gui, por exemplo, foi como estudante, portanto não conseguimos oferecer-lhe um salário, porque eles não pagavam salários a estudantes, mas felizmente com o apoio do CHAM, o Gui conseguimos pagar os voos ao Gui e também a sua estadia, a alimentação, tudo mais, portanto o Gui não ficou a perder dinheiro. Não, de todo. Mas pronto, mas de qualquer forma conseguimos pagar salário aos especialistas, não é? Ao Youssef, ao Mohamed, ao Yasser, a mim, a Luísa rejeitou o seu salário, mas por razões de imigração nos Estados Unidos, mas também teria recebido um salário se fosse esse o caso, aliás estava orçamentado, mas pronto, de qualquer forma, esse dinheiro é importante para pagar às pessoas, mas também para angariar os materiais, porque nós precisamos de trazer determinados materiais. Alguns já tínhamos, por exemplo, a minha máquina fotográfica, nós não compramos uma máquina fotográfica nova, mas de propósito para o compramos projeto. a mala. Mas a mala foi comprada. A mala foi cara, foi tipo 60 euros, atenção. Ainda por cima. Depois conseguimos esse financiamento, o processo é a candidatura ao Ministério de Antiguidades e de Turismo egípcio. E esse é um processo um pouco mais complexo. Nós tivemos o apoio da instituição que nos financiou. Eles deram-nos o apoio no campo também. Foram eles que nos ajudaram, enviaram a nossa documentação, o nosso pedido para o governo egípcio, porque nós tivemos que explicar o que é que íamos fazer, o que é que era o projeto, o que é que nós estávamos a pensar, quantas pessoas aqui iam. E há duas fases. Há a avaliação que é feita pelo governo egípcio, pelo Ministério de Antiguidades, e depois há a avaliação que é feita pelas forças de segurança egípcias, pelo exército, que é uma espécie de um background check para ter a certeza que ninguém é criminoso, até porque, como deverão saber, o Egito até aos dias de hoje sofre com um tráfico de antiguidades terrível. Portanto, eles têm que ter a certeza de que as pessoas que vão para lá trabalhar que não vão pôr artefactos ao bolso e levá-los do país. Portanto, isso também é importante. E às vezes até é mais difícil ter o ok das forças de segurança do que ter o ok do Ministério de Antiguidades. E demora meses. Hoje em dia, a parte da segurança que vem da parte militar do Egito, né, pode demorar até 9 meses. Ou seja, vocês imaginam o quanto mais cedo nós temos que começar a planejar as coisas, porque essas coisas pode demorar quase um ano. Sim. Aliás, a nossa autorização chegou, salvo erro, em finais de setembro, se não me engano, e nós fomos no princípio de dezembro. Exatamente. Portanto, foi assim uma coisa um bocadinho muito... Tínhamos que estar sempre preparados para partir a qualquer momento, basicamente, porque de facto é uma segurança muito apertada. O que faz sentido, mais uma vez, porque como eu digo, há um tráfico de antiguidades até aos dias de hoje muito grande no Egito e, portanto, pronto, as pessoas têm que garantir que de facto não vão para lá criminosos a retirar peças e enfim. Portanto, é um processo longo, demorado, que envolve muito trabalho em equipa também, porque como é óbvio, nós temos que ter todos estes especialistas, toda a gente tem que trabalhar em conjunto, temos que todos dialogar para perceber quais são as nossas prioridades, quais são os nossos objetivos. E correu bem desta vez, foi a nossa primeira campanha. Esperemos que agora consigamos obter financiamento para uma segunda campanha, mas pronto, isto é sempre uma incerteza, não é? Nós temos que tratar cada campanha como se fosse a última. A verdade é essa, porque nós não sabemos se vamos conseguir voltar. Mas esperamos que sim. E estamos aqui a falar mas estava do senhor Ahmed Nissut, mas se calhar chegou a altura de apresentarmos quem foi esta pessoa, que na verdade já era um velho conhecido da Inês, não é? Meu amigo. É. Na verdade este túmulo, esta mastaba, foi o centro da tua tese de doutoramento. Amigo ou nêmesis, né? Porque, coitada, escreveu até, demorou anos. O nêmesis da Inês. Exato. É verdade. Eu escrevi a minha tese de doutoramento sobre ele, sobre o túmulo dele, e tenho um carinho muito grande por aquele túmulo, é verdade. Sinto quase como se fosse, entre muitas aspas, o meu túmulo. Nossa! Gosto muito dele.
Você pode pedir permissão pra ser enterrada lá. Exato. Eles vão adorar isso. Exato. Vão adorar. O Ashraf vai adorar. Achas que deixam? Acho que sim. E, portanto, é um sítio muito especial para mim. Eu tinha planeado fazer trabalho de campo no túmulo da Ahmed Nissoud quando estava a escrever a tese, mas depois tinha recebido as autorizações, estava tudo em ordem, mas depois foi o Covid e pronto, foi ainda mais especial para mim ir lá pela primeira vez em dezembro de 2023. Mas pronto, quem é que foi este senhor? E desculpa interromper-te, Inês, mas quando chegámos lá ficou bem claro que ainda bem que não foste sozinha. Yeah. Porque teria, nem a porta, nós a seguir já falamos sobre isso, mas nem a porta teria sido possível abrir, Não. portanto. Não conseguíamos, esquece. Há males que vêm por bem e pronto, isto foi um caso de facto desses, porque se eu tivesse ido em 2020, pronto, não tinha feito nada. A verdade é essa, eu não tinha conseguido fazer nada. Precisava mesmo de uma equipa para me ajudar. Ahmed Nissoud, ele foi um funcionário egípcio, viveu na Quinta Dinastia, cerca de 2300 a.C. Ele trabalhou teve vários cargos, mas a maior parte, o seu trabalho principal era no Palácio Real e ele serviu diferentes reis. Serviu um rei chamado Haneferef e depois o seu sucessor, Niuzeré, e o sucessor de Niuzeré, Menkaure. Se você nunca ouviu falar desses reis, não tem problema, ninguém nunca ouviu falar deles. Mas enfim, continue. De certa forma, por isso é que é tão importante, porque nós sabemos pouco sobre estes reinados. No entanto, há muitos túmulos de muitos funcionários egípcios que serviram estes reis. Portanto, é uma forma de tentarmos compreender melhor quem é que viveu nesse período, o que é que essas pessoas faziam, de que forma é que estavam ligadas a esses reis e também perceber não só a história dos indivíduos, não é? Mas também a história política da altura. Então é por isso que também acaba por ser importante o túmulo de Ahmed Nissoud. E se vocês quiserem aprender mais sobre o reino antigo, ou o império antigo, dependendo de onde você, enfim, Brasil ou Portugal, escutem o episódio sobre esse período que já foi lançado. Enfim, recomendamos vocês escutarem aquele episódio junto desse, porque vocês vão entender muito mais sobre o contexto histórico que não vamos repetir aqui, né? Claro. Exato. Até porque, por exemplo, um dado importante é que no momento em que Ahmed Nissoud ergue a sua mastaba, o seu túmulo, portanto estamos na Quinta Dinastia, é um momento em que os reis já não são sepultados na necrópole de Giza, isso já acontece sobretudo em Saqqara, mas os oficiais régios, como era, por exemplo, Ahmed Nissoud, continuam a fazer-se sepultar, não só continuam, como há muitos, não é? Não é um ou outro, são mesmo muitos, fazem-se sepultar nas necrópoles de Giza. Portanto, isso é um dado também interessante para ter em conta. Sim. As pirâmides que nós vemos enquanto estamos a trabalhar não são da Quinta Dinastia, são da Quarta. Exato. E, portanto, há aqui um intervalo temporal, digamos. Sim, há um intervalo temporal de várias décadas, ou seja, acho Exato. que cerca de 50 anos, se não me engano. Sim. É importante referirmos isso, é que as pirâmides já haviam sido construídas quando Ahmed Nissoud construiu o seu túmulo. Aliás, ele provavelmente ainda não era nascido quando elas estavam a ser construídas. Ele morreu relativamente novo, teria cerca de 40 e tal anos, portanto, bom, relativamente novo para a altura era normal. Pois, novo para nós, mas para a altura era normal. Sim, ele de facto era uma pessoa relativamente desconhecida, ou seja, ele não era um daqueles altos funcionários que toda a gente conhece o nome ou que fez assim uma coisa muito importante. Nós não sabemos muito sobre a vida dele, ainda estamos a tentar descobrir, isso faz parte também dos objetivos do nosso projeto, mas a verdade é que, tal como ele, e o Gui estava a dizer, houve vários funcionários que escolheram o cemitério de Giza para se enterrarem ali mesmo após os reis do Egito já não estarem a ser enterrados em Giza, estarem a ser enterrados noutros sítios arqueológicos, como Saqqara. E, portanto, é interessante também tentarmos perceber porquê, o que é que atrai estas pessoas ao cemitério de Giza. Talvez as pirâmides tenham essa atração. Portanto, é bastante curioso pensarmos. A mastaba da Ahmed Nissoud também é interessante porque tem cenas de decoração bastante raras, únicas, que já tinham sido mencionadas em publicações variadas, mas nunca tinham sido estudadas. Inclusive numa da Inês, se vocês quiserem ler, vamos Isso botar quer o dizer? link na descrição do episódio. Exato. E ninguém se havia debruçado sobre este túmulo de forma afincada, detalhada. Mais sistemática. Exatamente, de uma forma mais sistemática. E, portanto, nós queríamos fazer isso. Queríamos perceber porque é que este túmulo é tão especial, é tão único e, ao mesmo tempo, relativamente modesto. Porque não é assim uma coisa muito grande. É bastante maneirinho, digamos. É maneirinho. Maneirinho. É muito tuga, sim. É assim, é jeitozinho, é pequenino, é manejável, sim. Maneiro no Brasil é tipo cool. E também é cool. Por isso que eu fiquei tipo, também é cool. Mas Também é um também túmulo cool. maneirinho. Também é. Na verdade funciona nos lados do Atlântico. Exatamente. Pronto, é assim uma coisa mais pequenina e é um túmulo que está atualmente dividido entre dois continentes. Porque temos
o edifício base principal no Egito ainda, mas algumas das salas que compunham este túmulo foram transportadas para Boston. E também por isso é que eu decidi dedicar-me a este tema, porque estava a fazer o meu doutoramento em Boston e lá no museu havia 2 salas, ou uma sala e meia, digamos assim, deste túmulo que me interessaram bastante e, portanto, tive a oportunidade de estudar os materiais em Boston e agora de conseguir continuar com esse estudo em Giza, no Egito, e tentar perceber, porque é um túmulo dividido, é um túmulo fraturado, na verdade, e que sofreu muito também com o passar dos anos, porque ele foi escavado inicialmente em 1912, no princípio do século XX, por uma equipa liderada pelo americano George Reisner, e desde 1912 que está exposto, está a céu aberto, e portanto está exposto à erosão, à poluição, enfim, tudo e mais alguma coisa. É complexo, deteriorou-se muito. A acumulação de areia. A acumulação de areia. Muita areia. E lixo, exatamente. E isto foi uma das coisas que nós nos deparamos. O túmulo estava meio que soterrado de areia, novamente, e nós tivemos que limpar muita da areia, que vinha também com quantidades de lixo inimagináveis. Aliás, nós fizemos uma mini arqueologia do lixo. Havia jornais dos anos 60, dos anos 70. São coisas muito interessantes. Pacotes de sumo dos anos 2000. Assim, uma coisa meio louca. Se me permites só, Inês, dessa arqueologia contemporânea, dos elementos contemporâneos que apareceram enquanto se estava a remover a areia, eu chamava a atenção para 2 coisas. O primeiro é os pacotes de sumo que tinham data e, portanto, nós conseguimos mais ou menos perceber quando é que eventualmente terá havido ali um piquenique, um encontro entre pessoas, alguma coisa. Uma festa, não sabemos, porque a verdade é que havia, por exemplo, 2008, 2009, havia inúmeros pacotes de sumo. Pois. Sumo esse que ainda hoje é vendido na necrópole, no sítio arqueológico de Giza. Porque nós depois, quando descíamos, víamos as senhoras e os senhores vendedores e vendedoras a vender ainda sumo, o mesmo sumo. Portanto, tinha uma certa piada. E o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção era para uma lista de trabalhadores que trabalharam no sítio arqueológico de Giza na década de 60 do século XX. Também é um dado muito interessante. De alguma forma conta uma camada a mais da história daquele sítio, das pessoas que trabalharam arqueologicamente ou não naquele espaço. E, portanto, de repente tínhamos um papel com uma lista de nomes em árabe, naturalmente, nomes de pessoas egípcias que trabalharam ali na década de 60. Isso também foi interessante observar. Na verdade, eu acho que uma das coisas mais surpreendentes para nós todos e todas foi a quantidade de areia que havia, porque nós chegámos e percebemos que estaria relativamente soterrado. Não conseguíamos abrir a porta da câmara mais interna, já explicamos um pouco as partes do túmulo, mas não tínhamos noção do tempo que levaria até conseguirmos abrir a porta e da quantidade de areia que teria ser removida. O quê? Uns 2 metros de areia e lixo. 1 metro e tal. Acumulados na frente da porta. Ou seja, a gente chegou lá, tipo, tudo, vamos abrir a porta do túmulo, vamos entrar na sala, yay. Não conseguia, não era possível abrir a porta porque ela estava completamente coberta de areia e lixo. Eu acho que a gente pode botar uma foto até de quando o before and after, assim, pra mostrar. Sim, a diferença é abissal mesmo. E eu acho que demoramos para aí uma semana a limpar aquilo, não foi? É isso que eu ia dizer. Demorou uma semana até conseguimos abrir a porta da câmara interna. Isso porque demorou alguns dias pra gente, enfim, conseguir a permissão para, entre aspas, limpar essa areia, né? Mas mesmo depois que a gente começou, porque era quase, realmente, eu acho que eram quase 2 metros. E demorou, porque, né, já falamos um pouco, eu acho, sobre a metodologia de escavação aqui no podcast, mas escavação tem que ser muito, muito devagar, né? E, enfim, né, nós não estávamos fazendo uma escavação propriamente dita, porque já tinha sido escavado, né? Então, na verdade, era uma limpeza, mas essa limpeza tinha que ser muito devagar e muito metódica, porque a gente não podia jogar nada fora que seria importante para entender o túmulo e entender como que essa areia tinha acumulado e tal. Então, por isso que a gente acabou fazendo essa, digamos, escavação de lixo moderno, que foi nojento, né? A Narimã, nossa inspetora, me dava esses pacotes de suco antigo e eu tipo, mas foi interessante ver os anos e tal. Não, sem dúvida. A questão é exatamente essa. Nós estamos... É um projeto de documentação, não é necessariamente escavação. Claro que tivemos que escavar, entre aspas, a areia, não é? Teve que sair dali, tivemos que perceber também o que é que se tinha acumulado para compreender a história moderna do túmulo. Por exemplo, outra das coisas que nós descobrimos, não conseguimos perceber quando é que a porta, porque o túmulo tem uma porta de metal que não é original, foi colocada lá depois. Nós não conseguimos perceber ainda quando é que foi colocada. Se foi colocada, por exemplo, pelo americano George Reisner, que foi o original, a pessoa que escavou primeiramente este túmulo. Não sabemos se foi ele que colocou, não sabemos se foi colocado mais tarde, mas
descobrimos, por exemplo, que no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, que houve uma tentativa de conservação da estrutura do túmulo, que até está errada, ou seja, foi uma tentativa de conservar, mas que não seguiu aquilo que era a estrutura original do túmulo, mas a ideia era apenas suportar a estrutura, porque a estrutura estava a ruir, estava a colapsar. E então, na final da década de 90, ou início dos anos 2000, a ideia era tentar consolidar o máximo possível, de forma a que aquilo não caísse. Mas se no futuro nós fôssemos reconstruir o túmulo, íamos ter que modificar aquilo, porque aquilo não corresponde ao original, não corresponde à mastaba como ela era no passado. Foi mais uma tentativa só de ter a certeza que aquilo não caía, que não ia abaixo. Sim. Sim, e nesta mastaba que está, portanto, atualmente entre Boston e Giza, é também preciso dizer que parte da decoração, nomeadamente parietal, foi perdida num dos transportes, digamos, entre o Norte de África, o Egito, e os Estados Unidos, porque houve um incêndio na embarcação, se não estou enganado, o que fez com que parte do material se perdesse e, portanto, há registros iconográficos que nós só temos acesso através de desenhos feitos à época. Esse material está perdido. Portanto, é mesmo muito importante documentar aquilo que existe in situ e tentar compreender como é que a estrutura do túmulo como um todo funcionava, como é que a mastaba se organizava, até porque estamos a falar de uma mastaba que é muito interessante porque não foi toda feita ao mesmo tempo. Exato. Há várias fases construtivas que refletem também, há bocadinho dizíamos que sabemos pouco sobre Akhmet-Nissut, é um facto, mas sabemos que ele subiu na vida, para falar assim de forma mais prosaica, de forma mais simples. Porque o facto é que ele foi engrandecendo, foi ampliando, foi aumentando a sua mastaba. Aquilo que era uma sala, inicialmente uma sala muito pequenina. Reparem, eu tinha visto a tese da Inês, os artigos, fotografias, mas a sala é mesmo muito pequenina, assim Sofremos vista... para tirar fotos lá dentro, é impossível Exato. achar um ângulo decente. É tão pequenina que não há ângulo, não é? Não há ângulo muito para tirar estreita, uma muito foto. estreitinha. Portanto, aquilo que começou como uma sala muito pequena, cresceu para uma mastaba que não sendo gigantesca, porque não é disso que estamos a falar, é ainda assim uma mastaba com três salas, digamos, com 3 áreas. 2 salas, um pátio. Mais, exato, um pátio, mais os poços. São 7, né? 7 poços. Exato. Portanto, era uma mastaba de alguma dimensão, mas que foi sendo, lá está, como eu dizia, alvo de várias fases construtivas, de sucessivas, nomeadamente 2 grandes, mas de várias fases de construção. Isso é interessante, porque isso também reflete a própria biografia da pessoa que ali se quis fazer enterrar. Sim. E também os títulos, ou seja, a forma, digamos, os cargos que a Akhmet-Nissut exerceu na corte foram-se alterando, e isso também é visível na mastaba. A forma como vai sendo referido vai mudando de sala para sala, e também as menções aos seus pais, à sua família. Portanto, é um documento no sentido mais lato do termo, é um monumento de documento muito importante e que importa mesmo estudar e preservar para que não percamos mais conhecimento sobre a sua realidade. Sim, e vale lembrar que quando o Reisner escavou, enfim, estudou essa mastaba, ele passou uns 3 ou 4 dias lá. Exato. Sim. Ou seja, os objetivos de investigação naquela época eram muito diferentes, né? Então eles estavam indo para Giza, por exemplo, para ter uma visão mais macro do cemitério da elite em geral, e para entender mais sobre uma tipologia de mastabas, né? Então, quais são os tipos de mastabas, qual era a sequência de construção, etc. Mas tentando conseguir um entendimento dessa visão mais macro, você acaba perdendo muito detalhe. Então, claro, uma das razões, na verdade, porque a gente resolveu voltar, ou a Inês tomou essa iniciativa de voltar ao túmulo, é que falta muito detalhe nos estudos do Reisner. Então, por exemplo, parte das salas tinham medidas que pareciam erradas, faltavam medidas, partes do túmulo parece que não foram medidas. A gente quis levar o Mohammed, porque ele era um topógrafo, então para ter um plano, né, um mapa melhor do túmulo, porque o do Reisner não é muito bom. Então, mas, pois é, a Inês, coitada, estudou muito esse mapa, eu acho, e é péssimo. Mas, enfim, uma das ideias do projeto era voltar e ter uma visão mais detalhada desse túmulo e nesse estudo, como o Gui acabou de falar, tentar aprender um pouco mais sobre a figura do Akhmet-Nissut, né? Então, esse é o valor de voltar a sítios que já foram escavados, né? Não sei, talvez vocês estejam se perguntando por que vocês voltaram que o negócio já foi escavado. O valor é esse, né? Porque hoje em dia as metodologias da arqueologia e da egiptologia também são tão diferentes do que era na época do Reisner. As perguntas que a gente quer perguntar, né? Os métodos, tudo, tá tão diferente que a gente vale muito voltar aos mesmos lugares com uma visão diferente, com prioridades diferentes. Sim. Não sei se Inês, você quer adicionar alguma coisa a essa parte, mas... Sim, concordo plenamente e até realçava o facto destes túmulos, a maior parte deles serem túmulos, apesar de nós dizermos a mastaba do Akhmet-Nissut é uma mastaba de família. E então não é só o Akhmet-Nissut, é a esposa dele, o filho, os irmãos, os pais...
enfim, várias pessoas que foram lá enterradas e não há grande informação sobre estas pessoas porque nós sabemos que elas existiram por causa deste túmulo. E isso também eu acho que é importante realçar. A importância destes monumentos também passa pelo facto de serem a única testemunha da vida destas pessoas. E a sua vida teve importância, sem dúvida, e deve ser estudada porque também contribui. Estamos a tentar perceber os indivíduos, as pessoas, a vida social, como é que as pessoas se relacionavam, como é que elas viveram, o que é que elas pensavam, o que é que elas sentiam, mas depois também passar para uma coisa mais macro também. Nós não estamos só concentrados no micro agora, não é? Por exemplo, eu acrescentava aquilo que a Luísa disse, uma das coisas que o George Reisner estava interessado era em criar tipologias de túmulos. Tipos de túmulos, desenvolvimento, evolução, e a mastaba de Ahmeytnitzut foi utilizada para desenvolver essa tipologia. No entanto, nós consideramos, depois desta primeira campanha, não temos ainda bem a certeza porque nós precisamos de fazer mais investigação sobre isto, porque, enfim, não tivemos tempo de aprofundar a questão quando lá tivemos, mas nós consideramos que a tipologia do Reisner, a interpretação do Reisner da arquitetura deste túmulo não está correta. Está errado. O Gui, exatamente, o Gui mencionou, é um túmulo que tem várias fases de construção. O Reisner tinha indicado X fases de construção, já não me lembro agora quantas exatamente, e nós consideramos que ele não acertou, que está errado e que há uma fase de construção que corresponde a algo diferente. Portanto, nós não vamos ainda dar detalhes, porque isto também é material que ainda não foi publicado, é material que ainda não foi analisado em profundidade, nós ainda temos que analisar isto com alguma profundidade, mas a ideia com que nós ficamos depois desta primeira campanha é que, de facto, a própria tipologia macro do Reisner pode ter que ser revista, o que é completamente normal, não é? Porque foi feito em 1900 e troca o passo. Claro, é o mais natural. É assim que a ciência caminha e avança. E até porque esta mastaba, há aqui uma outra questão. Nós há bocadinho mencionámos que a Ahmeytnitzut não é caso único, que houve vários oficiais que se sepultaram, construíram as suas mastabas. Construíram, quer dizer, mandaram construir. As suas mastabas, nomeadamente na necrópole ocidental de Giza, mas também nas outras. Portanto, Giza é um sítio arqueológico muito grande, que tem mais do que uma necrópole, isto é, mais do que um conjunto de túmulos, de mastabas, e o que acontece é que, às tantas, digamos assim, que estas mastabas se engalfinharam umas nas outras. Portanto, aquilo que, por exemplo, na Quinta Dinastia se podia ser, eventualmente ser distinguido como ruas, entre muitas aspas, ruas de túmulos, com espaçamento entre um túmulo e outro, túmulos lado a lado, à medida que vamos avançando no tempo, o que se nota é que em cada espacinho livre se constrói mais uma mastaba, mais um túmulo. O que faz com que o que nós hoje temos, visível a olho nu, é um labirinto muito complexo de túmulos datados de diferentes épocas e que se engalfinham uns nos outros, que se sobrepõem entre si. E até lembro que tivemos bastante tempo a tentar perceber se uma parede em concreto se faria parte da mastaba que nós estávamos a estudar ou se seria já uma parede que pertenceria a uma outra estrutura tumular, a uma outra mastaba que seria adjacente à mastaba que nós estávamos a estudar, da Ahmeytnitzut. Portanto, não é de todo uma zona fácil de ler. Nem sequer os limites, aliás, falámos muito sobre isso, né? Sobre os limites da mastaba, onde é que ela começa, onde é que ela acaba. E não é só onde é que começa e acaba, é em cada momento onde é que começa e acaba. Claro. Não é? E foi muito difícil perceber, e acho que ainda temos várias dúvidas a esse respeito, aliás. E lembro concretamente, passámos quase uma manhã inteira a falar de uma parede em específico, a pensar se seria da mastaba que estamos a trabalhar, se seria de uma outra mastaba, e não é muito claro. Aliás, eu dediquei muito à medição de blocos. Eu ia falar isso agora, talvez seja bom falar um pouco sobre o que nós fizemos realmente, né, em termos de métodos. Gui, você quer começar com a medição dos blocos? Não, eu ia dizer isso só para dar continuidade, ou seja, eu dediquei-me bastante à medição de blocos e havia blocos que nós estávamos a medir, eu estava a medir, mas sem saber exatamente se aquele bloco foi inicialmente pensado, colocado, digamos, para a mastaba que estávamos a documentar ou para uma outra adjacente. E, portanto, uma das tarefas que nos tomou muito tempo, e quando digo muito tempo, eu diria que umas 2 semanas, claro que, atenção, quando eu digo 2 semanas, em paralelo com outras atividades, não é? Portanto, nós, se quiserem, nós íamos os seis, porque infelizmente o 7º elemento não podia estar presente no sítio arqueológico, portanto nós íamos os 6 diariamente para a mastaba e depois dividíamos as tarefas, não é? Portanto, quando eu digo 2 semanas, não é que estiveram 6 pessoas 2 semanas a medir blocos, mas estivemos, efetivamente, 2 semanas só a tirar medidas. Portanto, foi um trabalho muito moroso, mas que ajudou também a compreender, porque, por exemplo, os blocos numa parede são muito diferentes da outra parede, o que pode indicar, lá está, fases de construção e etc. Portanto, isso tomou muito tempo. A Luísa e eu, na verdade, lá está, uma das coisas que aprendi com a Luísa foi a melhor forma de medir blocos. A Luísa estava inventando o método na hora, então, enfim, mas acho que foi mas bom, acho que funcionou. Correu
muito bem, conseguimos documentar bloco a bloco, tirar as notições, documentar numa aplicação que estávamos a utilizar para documentar a Mastaba. Colorimos muitos blocos, não se assustem, não os blocos literalmente. Não Podemos botar nada. uma foto disso também, Mas... porque ninguém vai entender nada. Colocaremos no Instagram uma foto desses blocos coloridos digitalmente, obviamente que não... Não pintamos blocos. Para... Exato, ninguém andou a pintar blocos, não se assustem, até teríamos sido expulsos no segundo em que tentássemos fazer tal coisa, nem queríamos. E portanto, uma grande tarefa foi medir blocos, não só blocos como paredes, outras estruturas, etc, para as identificar. Outra grande tarefa foi lá está, remover a areia para conseguir finalmente abrir a porta da câmara interna, e quando abrimos deparámos com decoração da qual não tínhamos conhecimento, o que foi um momento muito feliz também do nosso trabalho. E depois a Luísa, depois eu tive que desenhar essa decoração, que foi um momento menos feliz, porque foi insuportável. Porque a sala é muito pequenina, a questão é essa. Não foi fácil. Mas houve aí uns dias que teve muito frio e estava-se mesmo bem a trabalhar dentro da sala. Eu estava escondida, eu morri, não fui preparada para o frio de Giz. Eu e a Luísa escondidas na sala. Sim, até porque nós fomos em dezembro, portanto, já falámos da árvore de Natal. Portanto, não, teve um dia que estava o quê? Não menos, estava tipo 7 graus, 5 graus. 2, estava super frio. Com um vento horrível. Frio. E eu sou friorenta, quem me conhece sabe muito bem. Eu morri, juro, eu achei que eu quase chorei um dia. E aí o Youssef, tipo, Luísa, vai pra dentro da sala, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei lá dentro. escondidas na sala. Chorando quase. Mas reparem, escondidas na sala dá a entender que a sala mal dá para 2 pessoas. É. Ou seja, não. Escondidas foi bom porque ajudou a esquentar o calor humano. Porque exato. Estava difícil. Muito bom. Mas sim, e um desses elementos decorativos que nós não tínhamos conhecimento é precisamente uma imagem sumida de uma figura humana, plausivelmente, o proprietário da Mastaba, e lembro que quando vimos essa figura ficámos de repente, uau, isto está aqui, e eventualmente também na parede oposta, digamos, uns signos hieroglíficos que não sabemos exatamente o que é que dizem, porque estão muito, muito, muito sumidos. Será preciso muito mais trabalho para conseguir ler, mas documentámos tudo o que foi possível e, portanto, foi um trabalho fundamentalmente de documentação, moroso, mas que eu acredito que pode vir a dar frutos muito interessantes, porque é a partir da documentação que se pode explorar outras coisas. Claro. Nós estivemos a fazer a documentação porque era esse o nosso principal objetivo, era perceber qual era o estado do túmulo, qual é o estado atual, o que é preciso fazer para o preservar para as gerações futuras. Porque se nós o deixarmos estar como está, daqui a 30 anos já não existe quase nada. E exato. É dramático. Nós estivemos a fazer comparações de fotografias, por exemplo, que foram tiradas na década de 90 com o túmulo agora e colapsou imensa coisa que desapareceu, pedras que desapareceram, nós não sabemos onde é que aquilo está. E depois, ainda mais dramático, nós vimos fotografias de 2019 e comparamos com o estado do túmulo agora, meu Deus, as inscrições estão completamente a desaparecer a uma velocidade que, juro, não sei, fiquei muito preocupada, porque uma pessoa pergunta-se, ok, se isto está a acontecer neste túmulo, está a acontecer em todos os túmulos à volta e está a acontecer nas pirâmides também. O Cairo é, de facto, uma cidade que é muito poluída e tem esse problema de gestão da poluição, da qualidade do ar e, de facto, estes monumentos expostos assim ao ar livre, sem proteção. Na verdade, se estivessem cobertos de areia completamente, estavam mais protegidos. Claro. Exato. Mas assim expostos é muito difícil. Também não é só a poluição, né? O clima está mudando e continua a mudar e isso também afeta chuvas, a pedra, a chuva. Então, uma das coisas que nós fizemos foi o Yasser, que eu introduzi no começo do episódio, escreveu um relatório super detalhado sobre a condição atual da pedra que foi usada na construção da Mastaba e o que seria necessário para consolidar, assim como conservar essa estrutura nos próximos anos. E isso é uma das nossas prioridades nas próximas temporadas, né? Claro, se a gente conseguir voltar, como a Inês disse, isso nem sempre é certo. Mas a ideia nas próximas temporadas seria principalmente para consolidar e conservar não somente a arquitetura, né? A construção em pedra, mas também a decoração. Porque mesmo a decoração, que o Gui falou um pouco da decoração dentro dessa sala, que continua lá, que não foi levado para Boston. Então, é um lugar muito mais protegido, claro, porque pelo menos tem um teto, né? Mas mesmo assim, continua a deteriorar e, enfim... Até porque tem uma janelinha que foi preciso tapar. Tem uma janelinha, tem uma porta de metal que não tapa nada, péssimo, cheio de lixo, enfim. Então, um dos nossos objetivos no futuro é realmente focar mais nessa consolidação da Mastaba, porque senão, realmente, o estado dela só vai piorar nos próximos anos. Completamente. Sim. E reparem que nós estamos sobretudo a falar das salas porque o trabalho que foi possível fazer nos poços foi muito residual.
há dois deles que estão À vista. abertos, Sim. à vista, os outros não. Portanto, também exigia algum cuidado da nossa parte onde punhamos os pés quando andávamos ali à volta. Seria muito interessante saber o que está nesses poços, mas como referimos, esta não era uma missão de escavação, era uma missão de documentação e, portanto, esse trabalho ainda não foi feito. Portanto, isto para dizer que, para além daquilo que é visível, quer em Boston, quer no Cairo, ainda há muita coisa para revelar, do qual não fazemos a menor ideia do que é que estará nas estruturas. E, portanto, vamos ver o que é possível fazer no futuro. Claro, seria ótimo, assim, no futuro longínquo, aquilo que nós adoraríamos Exato. fazer no final assim, para completar a nossa investigação deste local, era reconstruir o túmulo. Talvez, pronto, há duas opções, ou fisicamente reconstruímos, utilizando a documentação que foi feita no princípio do século XX, não é? As fotografias, os desenhos, fazemos essa reconstrução também, porque as peças que estão em Boston, sejamos realistas, não vão voltar ao Egito, pelo menos não tão cedo, se é que voltarão alguma vez na vida, e por isso a ideia era fazer uma reconstrução da estrutura, de forma a que o túmulo pudesse até ser aberto ao público e pudesse ser visitável. Isso seria fantástico, mas se não fosse possível, então tentar fazer algo mais utilizando realidade virtual, realidade aumentada, não é? Com o telefone, uma pessoa conseguiria olhar para a mastaba e ver como é que ela era na antiguidade, como é que ela teria sido. Ou pelo menos, se não na antiguidade, no princípio do século XX. Depois isto é uma opção, Exato. uma opção que nós teremos que fazer, não é? Porque nós não temos... Já no século XX, a mastaba não estava completa. Estava bem preservada, mas não estava completa. Portanto, se houver uma reconstrução total, não é? Do túmulo como seria na antiguidade, então, nesse caso, teremos mesmo que ser um pouco criativos, digamos assim. Sim. A importância de abrir a mastaba para o público seria, claro, a Inês já falou que da importância de reconstruir o túmulo, né, para, enfim, refletir como ele era ou na antiguidade ou no começo do século XX, quando ele foi escavado. Mas também eu acho que é muito importante dar mais oportunidades aos visitantes ao platô de Giza para conhecer não só as pirâmides reais, né, os sepultamentos reais, mas também os túmulos da elite, porque quem visita Giza hoje em dia e quem não tem o menor conhecimento egiptológico vai ver as pirâmides e vai achar que é um sítio que era somente dedicado aos reis. Exato. E que realmente não era o caso, né? Eu acho que a gente pode até botar um mapa de Giza quando a gente fizer o post sobre o episódio. Havia muitos mais túmulos da elite em volta das pirâmides, ou seja, eles faziam parte dessa necrópolis, do que das pirâmides. Então, Giza era um cemitério real e não real ao mesmo tempo. E visitantes ao sítio realmente não têm essa impressão, pelo menos eu imagino que não. Exato. Então seria muito importante dar a oportunidade a turistas de entender um pouco mais de como esse sítio funcionava, né, na antiguidade. E grande parte desse funcionamento eram essas mastabas que não pertenciam a reis. Então... Até porque nos percursos turísticos de visita não se passa necessariamente pelas necrópolis. Bom, de resto, a necrópole ocidental não está sequer aberta ao público como um todo. Não é a nossa mastaba, não está aberta de toda a necrópole ocidental. Portanto, desde logo, há essa dificuldade. E acho que, de facto, as pessoas não têm muita percepção do que é que está em causa quando visitam Giza, para além das esfinges e das pirâmides. Pronto, vêm outras estruturas, mas se calhar não sabem exatamente o que é que estão ali a fazer. Yeah. E um dos nossos pontos na nossa aplicação para financiamento, na verdade, foi que essa mastaba está num lugar muito bom que seria facilmente acessível pelo platô. Então, ela não está lá no final escondida. Então, ou seja, se fosse reconstruída, visitantes e turistas vendo as pirâmides poderiam facilmente chegar a essa mastaba e entender um pouco mais sobre como esses túmulos funcionavam. Então, demos sorte que está num lugar bom, né, para isso. Sim. É um lugar ótimo. Nós temos uma pirâmide a sul, a outra pirâmide a oeste. Exato. É assim uma coisa... desculpem, é este. Sim. É uma coisa maravilhosa. Khufu a este, Rafré a sul. É fantástico trabalhar lá. A gente incrível. ficou lá um mês trabalhando com as pirâmides do lado. Incrível. Temos fotos incríveis. Tipo, parece quase que vamos fazer um booking, tipo uma sessão fotográfica junto às pirâmides. Que, aliás, já agora víamos todos os dias alguém a fazer logo de manhãzinho. Sim, com uns vestidos fantásticos, que realmente... É verdade, altas produções. Ganda frio. Altas mas produções. tipo, ganda frio, dezembro, um vento, nós cheios de casacos a ir para o Vestidos túmulo. esvoaçantes. E tipo, Sim, claro. normalmente mulheres, com vestidos tipo super mínimos, completamente alcinhas. Eu fiquei de género, mulher... A senhora não Muito tem frio? influencer Tipo, visitando estou a Giza. morrer. Muito influencer. Muito videozinho de TikTok E a vindo de gente- nós. Quer dizer, não vimos o vídeo do TikTok, Não, vimos o vídeo é. ser feito. A Exato. gente, tipo, Exato. toda encasacada, suja, cheia de areia, terra e tal, e lá as influencers tirando foto.
Eu gostava que nós estávamos tipo todos Yeah, nojentos, cheios de areia, cobertos Lixo. em tudo e mais alguma coisa em pó, e mesmo assim havia pessoas dizendo: Ah, é? quer andar de camelo? Exato. Querem um exato. suco? Quer comprar Não. isto? Eu trabalho aqui, obrigado. Todo dia também, e os caras não reconheciam a gente, porque são as mesmas pessoas, né? Todo dia. Quer um camelo? Quer um cavalo? Pois. Quer uma carruagem? É tanta gente. Assim, não, olha, Não, já viu o Gui lá com a mala não. dele, coitadinho, cara. Quer um camelo? Com a mala dele, não, porque eu jamais compraria aquela Uma mala do projeto. Aquela mala é do projeto e contra a minha vontade. Camel ride? Camel ride? Onde é que Do ficou you a want mala? a camel ride? Guilherme e o Gui, não! A mala ficou onde? A mala Ficou, ficou no não Egito, sei. não ficou? Acho que a gente jogou, eu não sei, talvez o Gui tenha jogado no lixo, escondido. Não, até vocês ainda ficaram com ela. Não tenho a menor ideia. Tratei muito bem o material. Tá em Arce, na Arce, né, eu acho. Opa. Olha, eu acho que antes de acabarmos o episódio, nós temos que falar sobre a questão do azeite. A história do azeite. Ok. Ah, eu lembro. E também a do Não sei filme, como é que era? Uma aguinha, por favor. Ah, não, vai, se vamos por aí então. Olhem, gente, é assim, eu vou dar um contexto. Eu estava grávida de 8 meses. Eu já disse isso muitas vezes, mas eu tenho que realçar. O meu cérebro era um cérebro de peixinho que está assim, meio fora d'água. Eu não estava a conseguir processar a informação. As pessoas falavam comigo e eu, hã? Tipo, vocês não estão a perceber. Opa, mas aqui Estava neste muito tinha as mal. reações mais inesperadas Não que tá vocês possam entendendo. pensar. Estava muito mal o meu cérebro. Eu prometo que eu normalmente não sou assim. Sou assim um bocado parva, mas não sou assim tão parva. Portanto, bem, não estão a perceber. Estava uma loucura. Eu não sei. Se não fosse a Luísa, o Gui, o Martin, opa, o Youssef, o Mohamed a de facto terem iniciativa, o projeto não tinha acontecido. Porque eu estava completamente... Diziam-me coisas e eu assim... Hã? O quê? Tipo, eu estava completamente... na louca. 96? Agora a gente vai ter que contar dos momentos. O primeiro Sim, já desses contamos, já momentos contamos. foi... O Martin ainda não estava lá. Estávamos eu, Inês e Gui à noite. Num dos apartamentos, tínhamos 2 apartamentos. Vendo um filme de Natal. Porque tava chegando a época de Natal. Cairo, zero vibe natalina. A gente com aquela árvore horrorosa. Eu e Inês, desesperadas. Só para contextualizar, Sim. desculpa, Luís, o Egito é um país Sim. de maioria muçulmana, o que significa que a presença do Natal, sendo uma festa, enfim, celebrada por muitas pessoas, mas de natureza cristã, não é assim, existe, claro, e vê-se nas igrejas, por exemplo, mas não é uma presença Claro, muito faz maciça de total eventos sentido. natalícios. Agora, eu amo Claro. o Natal. A Inês ama o Natal. Então, a gente Também. estava um pouco desesperado. Aí a gente resolveu ver filmes de Natal. E era fim de É semana, verdade. era fim de semana. Queríamos ver um filme de Natal. Resolvemos ver aquele... Qual é o nome, gente? Com a Kate Winslet. The Holiday? Maravilhoso esse filme. Inês nunca tinha visto. Ah, Então yeah. eu resolvi que nós teríamos que ver. Pois. A gente jantamos vendo filme lá, quietinho, no laptop. Estávamos a comer coxaria a ver o filme. Perfeito. Aí, no meio do filme, estávamos com o laptop, claro, porque não tínhamos televisão. O laptop estava na frente da gente, na mesa, a gente comendo. No meio do filme, era uma cena até importante, não lembro. Do nada. Do nada. A Inês solta a mão dela assim, aí levanta assim um gesto super bizarro, assim, Dramático, sim. Dá um pausa assim no espaço do teclado, na spacebar, dá um clique. E eu e Guilherme, socorro, será? O que tá acontecendo, né? Ela tá com algum problema. Aí ela olha pra gente e fala, aguinha, por favor. Ou seja, ela queria uma água que tava do lado do Guilherme. A Inês queria Ela só queria uma um água. copo d'água. E aí ela pausou o filme e a gente achando que tinha alguma coisa errada, né? Porque é uma pessoa grávida, a gente morrendo de Yeah. medo de dar alguma coisa errada no Cairo. Aí ela dá uma pausinha. Até porque- Aguinha, por favor. Até porque nós cruzámos com vários colegas, também fomos a uma conferência na Universidade de 6 de Outubro, na cidade de 6 de Outubro, desculpem. Ou seja, cruzámos com vários colegas e toda a gente fazia a piada de ha, vai nascer em Giza, ha, Pois vai-se é, chamar e eu e Afrodite Guilherme do Sul. sozinhos com a Inês. Ou seja, A gente morrendo de medo de realmente Yeah. dar alguma coisa errada. Exato. E ela, no meio do filme, e a gente, meu Deus do céu, é agora. Não, ela queria uma água. Aguinha. Aguinha. Aguinha, por favor. Pronto, isto eram tipo reações estúpidas que eu tinha com o meu Era cérebro de muito grávida de peixe meio Qual morto. foi a outra? Pá, Teve o número. A de foi 96. 96. A de 96 foi o seguinte. Onde é que tu vivias? Foi da morada Não, da não, isso, Luísa. isso foi o 214. 214, 96 Ah, pois é. foi num dos fins de semana, salvo erro o primeiro, estava a acontecer estava a acontecer uma venda com descontos muito consideráveis na livraria da Universidade Americana do Cairo, que é uma livraria muito interessante, com muita variedade, e naquele fim de semana tinha descontos, por conta do mercado de Natal, descontos muito interessantes. 20%.
A Luísa não pôde ir e, portanto, o Martin não estava. A Inês e eu fomos à livraria que fica no centro do Cairo, muito perto da Tahrir Square, onde se situa o Museu Egípcio e que as pessoas podem ter presente porque foi, digamos, o centro nevrálgico da Revolução de janeiro de 2011. Portanto, essas imagens que temos na cabeça são nessa praça. Fomos à livraria, comprámos e a Luísa disse: olha, eu não vou poder ir. Passo-te uma lista, até este valor compra, até aquele valor compra. Se qualquer dúvida, manda mensagem. Ok, paguei a minha parte, paguei numa conta à parte, que é para poder dar o recibo à Luísa, os livros da Luísa. Cheguei a casa com, nem sei, 20 livros, pronto. Olha, esquece. E digo à Luísa, estávamos ali a fazer contas, custou X em libras egípcias, não me recordo agora quanto, e a Luísa tinha trazido euros, e então eu disse, olha, isto está 96 euros. Mas estávamos os dois na sala do apartamento onde estava a Inês, o Martin, que não estava nesse dia, mas onde vivia, digamos, a Inês, o Martin e a Luísa, estávamos a fazer contas, pronto, final do dia, a fazer contas. Eu digo, olha Luísa, deu 96 euros. A Inês, que estava no quarto, vem e diz, 96? E a gente... E nós ficámos a olhar para a Inês. Sim. Sim, Inês, é o que dá em euros. Porquê? 96? Sim. Convertido de libras para euros é o que dá. O custo dos livros que a Luísa queria. E ela perplexa com o número. Isso também aconteceu em outro momento. Nós estávamos estávamos registrando a nossa participação no congresso anual da RC, que financiou a gente, né? A maior conferência egiptológica nos Estados Unidos. Onde se falámos sobre este projeto, e que já aconteceu. Sim, eu apresentei a nossa palestra sobre o projeto. Então, mas nessa época estamos fazendo a registration, né? Aí a Inês, como diretora do projeto e a primeira autora do artigo, da comunicação, estava tendo que registrar todo mundo, basicamente. Só que a plataforma da RC de registration é insuportável e pede não só e-mail, não só telefone, assim como endereço das pessoas. Ou morada, se você é de Portugal e não sabe o que endereço significa. Enfim, aí a Inês estava... A gente também continuávamos nessa mesma sala desse apartamento. A Inês, Luísa, qual é a sua morada? E eu, X. O número da minha casa aqui na Califórnia é 214. A Inês olha pra mim. 214? Como assim? E eu, perplexa. Aí eu cheguei lá do lado dela pra ver o que ela estava fazendo. Ela, como é que você tinha escrito? 2000, mas também tava separado, não tava 214 normalmente. Tava tipo 2000 e... Ou 20 não, mil e... 20 mil. 14. E eu, Inês, não é assim que escreve o endereço. E ela, ai meu Deus, o meu cérebro de peixe. Nem o número, não é assim que se quer que se escreve o número. 2014. Inês é 214. Não, demorou muito pra gente chegar nessa conclusão. E aí, foi muito engraçado. E aí também teve do azeite, Gui, essa eu deixo pra você. Não, contei vocês porque eu quero contar a do viaduto. É assim, é verdade. Qual é do viaduto? Verdade. Já me esqueci. Ou seja, nós estamos a falar muito sobre histórias, mas também porque queremos dar conta da quantidade de coisas que acontecem num mês no Egito quando estamos lá a trabalhar e que não são estritamente de trabalho. Mas, portanto, queríamos fazer, só para contextualizar, queríamos fazer um episódio um pouco mais relaxado em que, sim senhor, falávamos da Romero Nissuti, da Mastab e do projeto, mas também de peripécias que aconteceram durante esse mês. Claro. Mas eu já conto a história do viaduto. A última que eu quero contar, então, podem contar a do azeite. Que parte da nossa budget era para comprar alimentos, né, para o apartamento. Ou seja, pão pro café da manhã, tipo Nutella, geleia, etc. Biscoitos, fruta. Aí, só que várias vezes a gente tinha uma cozinheira que fazia comida e a comida era entregue do apartamento. Exato, ao almoço, ao jantar. Várias vezes, digamos que algumas das combinações que a cozinheira fazia eram um pouco estranhas. Para nós. Um pouco pra gente, claro, pra eles não. Exato. Mas pra gente um pouco esdrúxula. Claro, então, por exemplo, arroz com macarrão na mesma refeição. E às vezes a gente não sabia muito bem o que fazer. O Guilherme não queria comer macarrão puro, o que eu acho muito... faz sentido. E ele queria... É que era totalmente seco, não tinha nenhum nada, tipo de não tempero. Tinha queijo, não tinha nada. Enfim. Nenhum molho, Aí o Gui queria comprar um azeite pra poder botar no macarrão. Aí a Inês um dia perguntou... Eu e Martin, sei lá o que, vamos no supermercado amanhã ou hoje à noite, não sei. Vocês querem comprar alguma coisa? Eu geralmente... Precisam de alguma coisa? Eu geralmente pedia chocolate, porque precisava de chocolate pra sobreviver. O Gui falou que gostaria de um azeite. Uma vez disse. Queria um azeite pra poder, enfim, complementar a comida. A Inês pausou assim, olhou pro Guilherme e falou...
Azeite? E o Gui, tipo, super ofendido. Não posso. Então eu compro azeite com o meu dinheiro, não tem problema. E ela, Exato. não é isso. Não entendi por que você queria um azeite. Aí virou piada, claro. Então todo dia. Claro, não. Isso é o meu cérebro de grávida, eu não estava a conseguir processar a informação. E ele assim, quer azeite? Mas virou piada. Não, porque eu fiquei tipo, será que Azeite? eu estou a pedir uma coisa muito cara e tanto tipo, Não. fiquei tipo, ok, eu posso pagar com o dinheiro a garrafa de azeite? Não. E eu assim, não, Gui, não, desculpa, eu estava a processar, tipo, Mas informação aí toda de- vez que a Inês olhava pra gente perplexa Tava. nas últimas semanas do projeto, a gente falava azeite ou 46 ou 96 ou whatever. 90. 96. 96. Ou seja, A última peripécia que vou contar, pelo menos das que me lembro, é a do viaduto. Houve um dia meu Deus. que nós precisámos ir ao Arce e resolver umas questões burocráticas administrativas. E no Cairo funciona relativamente bem chamar um Uber, é uma prática relativamente comum. E de Giza para o Cairo, estamos a falar de uma distância, bom, não me recordo a distância, mas num dia bom demora meia hora a 45 minutos, num dia mau pode levar 2 horas, pronto, a chegar. Eu e o Martin ficamos Exato. uma vez 2 É horas verdade. num carro, não sei se Lembro-me. lembram. Que horror. Já nós a jantar e vocês chegaram. E então, precisávamos de ir ao Arce, fomos, não sei. E no caminho, íamos os três, o Martin não estava, lá está. Íamos os três na parte de trás. Não, na verdade vocês duas iam da parte de trás do Uber, eu ia à frente com o senhor motorista. Yeah. Era um carro automático. De repente, num viaduto já do lado, já na cidade do Cairo, o carro para. E nós pensámos, pronto, houve aqui um problema, pronto, houve aqui uma questão qualquer. E pensamos, mas vamos continuar a seguir, não é? Quer dizer, e às tantas, o motorista vai, não sei o quê, mas... E diz, vou-vos deixar aqui. A questão é, num o viaduto. Cairo, para quem não tem presente, o Cairo é a maior cidade do mundo árabe e é a terceira maior cidade do continente africano. Ou seja, é uma gigantesca megapolis com carros, autocarros, motas, pessoas, animais, tudo a passar ao mesmo tempo, tudo. A um ritmo desenfreado. Yeah. E nós tivemos de sair do carro, lá está, com uma pessoa grávida de 8 meses, nós tivemos de sair do carro, caminhar pelo vidro com todos os Eu carros achei a que eu buzinar, ia tipo, morrer. vocês são doidos, que é que estão... E ele só diz, eu não vim para aqui para morrer, eu não vim para aqui para morrer. E eu, Luísa, calma, vamos conseguir. Eu não vim aqui para morrer aqui. Eu tava desesperada. No filme, achando tivemos que atravessar o viaduto a pé, descer até à rua junto do Rio Mais Nilo próxima, sim. para chamar um outro Uber e depois a Luísa já nem queria apanhar outro Não, Uber. eu falei, assim, vou vou andar. mas então se calhar podíamos ir de metro, porque o Cairo é das poucas cidades do continente africano que tem sistema de metro, então se calhar podíamos ir de metro até ao Arce. A Luísa, não, o metro, nem pensar, não sei como é que funciona. Olhem, um filme, e chamámos um Uber e depois conseguimos ir ao Arce. Foi uma aventura. Não, mas eu juro, eu tava com medo de eu mesma morrer. E com medo da Inês. 8 meses, sei lá quantos É meses isso. grávida, atravessando um viaduto. Mas ela tava, tipo, toda chill. E eu, socorro. Você não tava Atenção, com medo. um viaduto no Cairo. É que um viaduto no Cairo é mesmo outra coisa. Não, Atenção. nem quando tem sinal na rua, eles respeitam o sinal. Exato. É o terror. Imagina um viaduto sem sinal. Não, aliás, era uma coisa, até para o Cairo, até para os padrões do Cairo, era uma coisa muito estranha, porque toda a gente buzinava quando nós passávamos. Yeah. Não, esquece. Eu acho que era a pessoa mais tranquila nesse sentido, também por causa do meu cérebro que estava assim um pouco Acho que a apagado. Inês não raciocinou, não entendeu nada do que estava acontecendo. Eu não estava bem a processar. Eu assim, mas simplesmente atravessamos Eu, e vamos tipo, até a rua, qual é o problema? Eu assim, eu vou primeiro. Tipo, opá, esquece. Não, foi de chorar a rir, porque de facto, opá, mesmo em Giza, no próprio sítio arqueológico, toda a gente já me conheciam como uma senhora grávida. Tipo, já paravam carros para me levar. Nós já tínhamos carros de pessoas que tipo trabalhavam lá, no sítio arqueológico também, pessoas que trabalhavam em Giza e que nos levavam de carro até porque era uma colina grande, o Gui já explicou, nós tínhamos que subir e eu acho que nós não dissemos isto e não explicamos esta parte, mas o Ministério de Antiguidades egípcio emprega vários inspectores. Cada sítio arqueológico tem vários inspectores que basicamente inspecionam, cuidam do sítio arqueológico, têm a São certeza... funcionários do Ministério. Exatamente, são funcionários do Ministério e estão lá para ter a certeza de que os sítios estão como deve ser, que não há ninguém lá que não tem autorização. Enfim, não é segurança, não é segurança do sítio, porque para isso está lá a polícia, mas são pessoas que de facto estão associadas a um sítio arqueológico e são responsáveis por ele em certa medida. E então, nós tínhamos uma inspetora, a Nariman, mas havia muitos mais inspectores que trabalhavam em Giza, porque é um sítio arqueológico muito vasto. E então, pronto, havia uma outra inspetora que nos levava muitas vezes de carro também, que era amiga da Nariman, porque eu estava grávida. Atenção, e pronto, estava toda a gente... nos levava, entenda-se, a Inês e a Luísa, porque eu fui uma vez, também porque, enfim, há questões de género que estão subjacentes, eu sou um homem cisgénero, portanto há questões diferentes, mas eu fui uma outra vez,
Portanto, este nos levava, vamos aqui com muita calma, porque 75% das vezes, se não mais, eu carreguei a malfadada mala. Mas aí a gente levava a mala quando a gente ia. Sim, aí sim. De nada. Mas no regresso quase nunca havia carro. Quase nunca havia carro no regresso. É verdade. No regresso tinha que ser sempre a pé. Pá, mas tivemos alguma sorte, mas toda a gente a perguntar, mas o que é que está aqui a fazer grávida? E eu, estou aqui a trabalhar. Exato. Estou a trabalhar, senhores. Eu sinto-me bem, o meu médico deu-me um ok, Ou seja, está tudo sofremos. ótimo. Pronto, e o bebê não nasceu no Egito. Não, mas tivemos medo. Principalmente naquele momento da aguinha. Oh, meu Deus, isso foi outra história. Ah, bom, Muito aquela boa. outra da do Martin? Socorro. Sim. Pronto, se calhar terminamos as histórias porque senão as pessoas também estão fartas. Ou se calhar, bem, eu acho que este é o episódio mais bar que nós tivemos. Completamente. Tipo, a verdade. Completamente. Se é para falar em 3 egiptólogos, entrou num bar. Este foi o episódio mais de bar que nós tivemos, eu acho. Mas uma história muito boa também, que foi... Pronto, nós tínhamos contratado uma cozinheira para nos fazer as refeições, o almoço e o jantar. E a comida era-nos entregue na altura das refeições. E então, vinham dentro de sacos de plástico. E houve um saco de plástico com comida que o Martin, que já estava connosco nessa altura, resolveu pôr numa cadeira com o saco de plástico. Só que o saco de plástico tinha tipo ficado molhado, tinha um molho qualquer, o molho escorreu e aquilo ficou molhado. Eu não reparei, ninguém reparou, eu sento-me na cadeira e quando me levanto depois do almoço, reparo que a cadeira está molhada e as minhas calças também. A Luísa e o Martin, em pânico, rebentaram as águas. Ai, meu Deus! E agora? E agora o que vais fazer? Oh, meu Deus! Foi O horrível. bebê, vamos ir para o hospital. E eu assim, gente, é muito estranho porque rebentaram as águas, quer dizer, mas eu estou molhada no rabo. A Inês foi no banheiro pra descobrir o que estava acontecendo e eu e Martin, a gente ficou olhando um pra cara do outro, tipo, desesperados, achando que o bebê nasceria em breve. No Cairo. E entretanto, eu de repente saio da casa de banho e o Martin assim, Inês, desculpa, acabei de me aperceber que foi uma saca de plástica, um saco de plástico que eu pus na cadeira. E eu, ok, pois é porque isto estava molhado no sítio errado, na verdade. Então... E a Inês, por que você botou o saco na cadeira? Ai, Jesus Cristo. Muita piada. Opa, a sério. Foi um mês muito muitas intenso, até aventuras. porque, para além do projeto, a Inês estava a dar aulas, eu estava a dar aulas, isto online. Portanto, às vezes tínhamos que esvaziar a sala para nós conseguirmos dar as nossas aulas, ou mais ou menos organizar-nos em termos de horários, articular refeições, pessoas de diferentes contextos a viverem juntas. Portanto, foi bastante desafiante, mas em alguns momentos extremamente hilariante. Entre o trágico e o hilariante, na verdade. Eu acho que falta falar do Zoo, não é? Falta falar do Zoo, falta falar do café, porque Ai, meu Deus. eu preciso muito de café e naquela casa tinha que ser 2 pessoas a fazer café, porque para ligar o fogão e para pôr o café a fazer no bico do fogão era todo um filme. Então nas vezes em que a Inês não estava, porque sim, estava mais cedo ou qualquer outra circunstância, não estava, eu basicamente ou ia à rua beber café ou não bebia Eu café. tentei ajudar uma Porque vez, quase que... Porque a vez que eu tentei, é isso que eu ia dizer, porque a vez que a Luísa me tentou ajudar foi muito traumático, porque a Luísa basicamente queimou-se. Não, saiu fogo na minha mão inteira. E eu, meu Deus... Como assim? Não queimou, na verdade. Eu acho que foi mais um choque. Mas eu, tipo, nunca mais. Boa sorte, Guilherme. Portanto, foi muito interessante. Pois o Zoo era porque, de facto, Meu os Deus. apartamentos davam para uns estábulos. Vocês não estão a perceber o que é. Na O primeira galo. noite, a primeira noite, ok, eu sei que nós temos de acabar o episódio, mas vou só contar isto. Na primeira noite, deitei, não sei o quê. Sendo que é preciso só dizer que eu já cheguei um dia mais tarde porque eu tive um problema na ligação Madrid-Cairo. Depois tive que fazer, ou seja, no final do dia eu acabei a fazer Londres-Lisboa, Lisboa-Madrid, Madrid-Roma, Roma-Cairo. Portanto, no fim deste périplo todo, cheguei ao Cairo. Primeira noite, entusiasmadíssimo, projeto, Ok, vou-me deitar. Acordo a meio da noite com um galo aos berros, na minha cabeça ao meu lado. Eu achava que tinha entrado um galo dentro do meu quarto. Era muito e eu estava alto. completamente desesperado porque eu não sabia o que fazer de tão alto que o galo estava. Só podia estar ali, era mesmo muito alto, era como estar ao meu lado. Acendi a luz em pânico. Acendi a luz não, quer dizer, ou seja, liguei a lanterna no telemóvel, estava cheio de medo de sequer sair da cama. Liguei a lanterna no telemóvel, olhei, não, aqui não há nada. Ok, não há nada, o galo está do outro lado. Tento adormecer outra vez, começa um cavalo mega constipado a tossir. Claramente um cavalo doente,
mas super alto. Nisto começam galinhas, começam burros. Depois às tantas começam a ouvir camelos e pensei, o que se está a passar? No dia seguinte, dando a volta ao prédio, percebi que a janela do meu quarto estava diretamente para os estábulos. Portanto, eu dormi durante um mês num zoo, E basicamente. detalhe. Mas, a sério, a sensação de, está um galo dentro do meu quarto, eu faço o quê? Foi tipo... Não, o que é que piora, eu vou fazer? piora. Elas no outro apartamento. Elas no outro apartamento. A gente ouvia O que é que eu carros, faço? não galos. Mas o pior, na verdade, Exato. é que a campainha Sim. do apartamento tinha som de passarinhos. Ou seja, se alguém estava... A gente trabalhava no apartamento do Gui, porque tinha e comia lá também, porque tinha uma mesa de jantar maior e tal. E tinha uma sala maior também, então a gente passou muito tempo lá. Ninguém sabia se era o galo ou a campainha do apartamento. Ever. Montes de vezes eu não... Eu achava que, pronto, são pássaros a cantar. Montes de vezes não me levantei para abrir a porta. Eu e Inês estávamos no outro apartamento, mas a comida ficava no apartamento do Gui, porque lá que tinha cozinha. A gente ia tomar café de manhã, o Gui, horas pra abrir a porta. Aí a gente, Guilherme, aí ligava, aí ele, desculpa, achei que era o galo. Eu achava que era só mais um pássaro, na verdade. Já a ignorar. Epá, eu só me lembro de o Yasser, que também estava no apartamento do Gui. O Yasser assim, sim, eu ouvi o galo. Eu ouvi-se o Exato. cavalo. Ouvi o cavalo tossindo. Ouvi. E o Gui, o cavalo está com tosse. E o Yasser, pois está, coitadinho. Gente, juro, um circo. Eu nunca tinha ouvido, eu nem sei imitar um cavalo a tossir, mas eu nunca tinha ouvido. E é qualquer coisa de... É um som que entra mesmo para dentro do corpo, quando você está a tentar dormir. Que horror. Opa, Gente, muito bom. Egito é Sério. assim, viagem pro Egito, Bem- porque vocês vão rir muito. Cada coisa depois da outra. E chorar E também. chorar. E chorar. também. E chorar também, sim, porque pronto, foi muito engraçado, mas também não foi fácil. Também Não. tivemos muitas outras peripécias menos Exato. agradáveis, problemas burocráticos, coisas que tinham que ser resolvidas assim do dia para a noite. E pronto, foi desafiante. Foi desafiante e, tipo, quando estávamos lá, às vezes era um bocado difícil ter essa perspectiva. Claro que estávamos sempre todos muito felizes, eu acho, de uma forma geral, de estarmos a trabalhar em Giza. Sim, tipo, sim. Uau! Que privilégio, não é? Sem O dúvida. facto de estarmos lá é incrível, mas ao mesmo tempo houve alturas em que nós não queríamos voltar porque havia demasiados impedimentos burocráticos, havia outras questões, outros problemas. Eu também estava muito cansada, porque estava grávida de 8 meses, estava muito cansada e pronto, é assim, confesso que não foi tudo um mar de rosas, mas também não queremos romantizar aqui a situação. Não. Então, se nós até vos dissermos que ficámos no meio de um viaduto no carro, como é que foi tudo um mar de rosas? Como Claro é que não foi. romantizou, é? A comida, às vezes, louca. Já falamos. Eu queria azeite e não me davam Não, a azeite. decoração do apartamento também, que era um filme de terror. Enfim. Também houve a vez que a Luísa me quis matar queimado. Também houve essa circunstância. Basicamente, a Luísa disse assim, vou pôr a roupa a lavar. Eu disse, ok, Luísa, mas eu vou tomar banho. Eu não sei como é que é a água. E eu não sei como é que é a água. Eu não sei se tu ligas a máquina da roupa. Se vou ficar com água... Mas na minha cabeça seria ficar com água fria, na Claro. verdade. Não, ok, vou tomar banho. Estou a tomar banho, de repente uma água a ferver para cima da minha pele. E eu, isto passa-se ser qualquer coisa. Saí do banho, para cá estava no fim, vá lá, já tinha tomado banho. Saí do banho, não sei o quê, arranjo-me, visto-me, e de repente está a máquina a funcionar. E eu, Luísa, foste tu que ligaste a máquina? Sim, fui, porquê? Eu, olha, eu ia morrendo queimado no chuveiro. Eu gosto da descrição do Gui. É assim, estava a tomar banho, de repente uma água a ferver a queimar a pele e eu penso, passa-se aqui Exato. qualquer coisa. Não é já no fogo. Tipo, O que é isto? Sai daqui. olha, Não, olha, passa-se aqui uma qualquer coisa. aguinha, por passava, favor. e passava. Socorro. Aguinha, por Aguinha, por favor. Opa, meu Deus, olha, muito bom. É assim, eu acho que este foi o episódio mais bar que nós Sem alguma vez dúvida. gravamos. Mas sobre o projeto, nós habitualmente falamos só sobre o nosso Instagram, mas talvez seja o momento de recomendarmos também a página do projeto, no Instagram e no Facebook. arremanetnisso.project para nos encontrarem, para ver as publicações que fizemos por lá. Também vai sendo atualizada porque a Luísa apresentou por nós uma palestra no RC em abril passado. Em setembro próximo, em Liverpool, no CRE, no Current Research in Egyptology, a Inês e eu faremos a apresentação em nome da equipa também nessa instância. Virão por aí certamente outros momentos para falar do projeto e, portanto, nós vamos atualizando também no Instagram. Portanto, hoje o recado é que, para além de seguirem o Instagram do podcast, podem também, por favor, seguir o Instagram do projeto, que é em português, inglês e árabe. Portanto, apesar do conteúdo do projeto ser em língua inglesa, podem também aceder aos conteúdos em língua portuguesa por lá. Sim, aliás, eu acho que quando este episódio sair, a nossa entrevista para Sim, o público sim, também já sim, saiu, sim. Luísa. Nós fizemos recentemente uma entrevista para o público, no momento da gravação, mas pronto, também quando estiver disponível, nós também colocaremos no Instagram. Provavelmente quando ouvirem este episódio, Já vai estar. já vai estar E para disponível. quem nos ouve no Brasil, o Público é o jornal diário, portanto sai todos os dias
talvez mais importante no sentido com maior tiragem em Portugal. Portanto, foi muito bom quando convidaram o Luís e a Inês para fazer essa entrevista. Ficámos muito contentes. Sim. Obrigada, público. Obrigado, Tiago. Tiago. O Tiago ouve-nos, portanto, obrigadíssimo. Olá, Tiago. Pronto, e acho que é basicamente isto. Quer dizer, Sim, havia muito mais claro. para dizer, mas já estamos com um episódio Sem muito dúvida. longo e as pessoas já estão fartas de nos ouvir, de certeza. Mas, claro, se vocês tiverem uma pergunta específica sobre mais, se quiserem mais informações sobre, não sei, metodologia ou futuros objetivos e tal, claro, estaremos felizes de ou responder e-mails ou comentários no Instagram ou também gravar outra coisa. Sim, até porque eu acho que nós só relacionado. gravamos uma vez um episódio de perguntas e respostas, mas se for o caso disso, podemos gravar outro. Portanto, sintam-se à vontade Sim, para claro. fazer perguntas. E para onde é que as podem fazer? Pois bem, é chegado o meu momento. Podem enviar-nos um e-mail para podcast.egiptologia@gmail.com ou entrar em contato connosco através da nossa página de Instagram, 3 Egiptólogos Podcast, 3 em numeral árabe. Já sabem que nós gostamos sempre muito de vos ler e de receber as vossas críticas, comentários, perguntas. E não deixem também de nos avaliar com estrelas, corações, bolinhas, dependendo do serviço de streaming. Apenas 5. Apenas com o máximo. Senão não queremos. Não, repara, se for 0 a 10 não quer 5. Portanto, se nos puderem dar o máximo... Exato. Tá. Se nos puderem dar o máximo na plataforma em que vocês habitualmente escutam os vossos podcasts, ficamos muito agradecidos. E podem também, enfim, divulgar junto dos vossos amigos, amigas, familiares, partilhando os links dos serviços de streaming. E nós gostamos sempre muito de vos ler e de saber a vossa opinião sobre o desenrolar dos episódios e sobre o podcast em geral. Obrigada. Beijos. Tchau, beijinhos! Beijinhos.